A promoção que me prometeram por resolver todos os problemas da linha aeroespacial nunca se concretizou. Harvey Coleman ficou diante do departamento de engenharia e entregou o cargo a outra pessoa como se sua palavra não tivesse valor algum. Eu o vi apertar a mão de Rachel Torres. Todos aplaudiam como se aquilo fosse justo. E algo dentro de mim congelou. Meu nome é Scott Henderson. Tenho 47 anos e trabalho com manufatura de precisão há 15 anos. Sei identificar quando um sistema está prestes a falhar. Não discuti, não causei cena. Esperei a reunião terminar, voltei para minha estação de trabalho e digitei um pedido de demissão de 2 linhas. Sem drama, apenas fatos e um educado boa sorte. Quando deslizei o envelope sobre a mesa de Harvey, ele parecia confuso, quase irritado, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Ele abriu sem pensar. Ouvi o papel rasgar. Senti o peso do relógio no pulso. Então sua expressão mudou. A confusão deu lugar ao pânico. Scott, me diga que isso é uma brincadeira. Fiquei parado, firme. Não é uma brincadeira. Ele se lançou para trás na cadeira, as rodinhas arranhando o chão. Você não pode simplesmente ir embora, não depois do projeto Phoenix. Você é o único que entende os protocolos CNC, disse, com a voz falhando na última palavra, como se tivesse acabado de perceber que falou demais. Então você precisa de mim, insistiu. Não foi isso que eu disse, retruquei. Você só precisa se acalmar. Está chateado com a Rachel, mas não pode jogar 15 anos fora por causa de uma decisão. Sustentei seu olhar. Você fez promessas que nunca pensou em cumprir. É disso que estou me afastando. Harvey pressionou a mão contra a carta de demissão, como se pudesse impedir que ela se tornasse real. Scott, pense bem. Rachel é nova. Ainda não consegue lidar com todas as responsabilidades. Os contratos aeroespaciais. Eu me afastei. Espero que tudo dê certo para você. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez, ele entendeu que no instante em que me traiu, perdeu o controle de tudo o que achava que era seu. Saí de lá sabendo que o pânico dele era apenas o começo. 10 meses antes da carta de demissão chegar à mesa de Harvey, ele estava ao lado da minha estação de máquinas CNC com total confiança. Scott, você é o único engenheiro em quem confio para a linha Phoenix Aerospace, disse. Se conseguir reverter essa situação, a vaga de supervisor de engenharia é sua. Levantei os olhos das especificações de tolerância, surpreso. Quer dizer, oficialmente minhas. Ele confirmou sem hesitar. Este contrato vale $500 mil por trimestre. A Boeing está nos pressionando por problemas de qualidade. Se você corrigir tudo e não deixar defeitos, garanto que receberá a promoção que merece. Suas palavras me atingiram mais do que ele imaginava. Depois de perder $80 mil em uma startup fracassada 5 anos atrás, eu precisava de algo sólido, confiável. A startup tinha sido minha chance de independência, uma pequena consultoria de manufatura que faliu quando um cliente importante desistiu inesperadamente. Investi tudo, minhas economias, meu plano de aposentadoria, até mesmo um empréstimo com a casa como garantia. Quando tudo desmoronou, aos 42 anos, tive de recomeçar do zero de maneiras que jamais imaginei. Então eu conserto, disse a ele. Ele sorriu, confiante no resultado. Eu sei que vai. A partir daquele dia, minha vida acelerou. Minha esposa, Sarah, aprendeu a não me esperar para o jantar, porque eu estava sempre na fábrica. Você está se matando de trabalhar, dizia, parada na porta da cozinha, enquanto eu pegava meu café às 5h30 da manhã. É temporário. Essa promoção muda tudo para nós. Ela assentia, mas era possível ver a preocupação em seus olhos. Já enfrentamos muita incerteza. Meu irmão ligou numa tarde de sábado enquanto eu revisava indicadores de qualidade na mesa da cozinha. Você parece exausto, cara. Só trabalho.
É importante, mais que tempo com a família, respondi, olhando para Sarah no jardim através da janela. Não era apenas sobre dinheiro. Era provar que ainda consigo construir algo depois do fracasso da startup. A linha Phoenix foi um desastre. Tolerâncias totalmente erradas, programas CNC desatualizados, controle de qualidade quase inexistente. O engenheiro anterior havia deixado processos mal documentados e soluções improvisadas que, de algum modo, passaram na inspeção, mas falharam na produção real. 2 vezes tudo quase desmoronou. Uma vez, porque um fornecedor entregou alumínio com especificação errada, grau 7,75 em vez de 6,61. As peças pareciam idênticas, até realizarmos testes de resistência e vermos componentes de $45 mil racharem sob carga. Outra vez, alguém inseriu o código G errado e quase inutilizou um lote inteiro de suportes de asa que levam 8 horas cada para usinar. Nas 2 situações, Harvey me ligou às 6 da manhã. Scott, resolva isso, exigiu, como se eu fosse a única pessoa em Cleveland capaz de controlar a situação. E eu resolvi. Reescrevi os programas CNC linha por linha, conferindo cada taxa de avanço e velocidade do fuso. Estabeleci pontos de controle de qualidade claros, com procedimentos documentados que até trabalhadores temporários conseguiam seguir. Consegui tranquilizar um inspetor da Boeing que apareceu sem aviso e ameaçou cancelar o contrato ao encontrar inconsistências em nossos relatórios anteriores. Sua documentação está incompleta, disse, folheando os registros de qualidade. Essas assinaturas não conferem com os registros dos funcionários e seus protocolos de medição não são padronizados. Passei 14 horas reconstruindo todo o sistema de qualidade enquanto ele observava. Quando terminei, ele parecia surpreso. Isso é melhor do que a maioria das oficinas mantém. Quem configurou? Eu, respondi. Ele fez anotações no tablet para manter a consistência. Quando a crise passou, Harvey entrou na reunião de produção e anunciou: mantivemos o cronograma graças à forte liderança. Ele não me olhou nenhuma vez. Depois, o confrontei em seu escritório. Você poderia ter reconhecido o que realmente aconteceu. Ele acenou com a mão, dispensando o assunto. Todo mundo sabia que eu era confiável. Eu acreditava em sua promessa. Cada turno de 12 horas, cada fim de semana programando, cada problema resolvido, eu vinculava tudo ao futuro que ele me prometeu. O futuro que eu pensava que me aguardava, até que desapareceu. O trabalho me consumiu de maneiras que eu não imaginava. Eu acordava às 4 da manhã. Pensando em taxas de avanço e desgaste de ferramentas, Sarah me encontrava à meia-noite na mesa da cozinha, rabiscando fluxogramas de processo em guardanapos. Você está obcecado, dizia ela com um tom gentil. Estou sendo minucioso. Isso precisa estar perfeito. Nada precisa ser tão perfeito assim, retrucou ela. Mas estava enganada. Na fabricação aeroespacial, perfeição não é opcional. Cada suporte que eu usava determinava se famílias chegariam em casa em segurança. Harvey talvez não percebesse essa responsabilidade, mas eu sentia todos os dias. No 6º mês, eu havia transformado completamente a linha de produção da Phoenix. O que antes era um caos absoluto tornou-se um modelo de eficiência. Implementei os princípios da manufatura enxuta, eliminei gargalos e reduzi desperdícios em 35%. Os indicadores de qualidade falaram por si mesmos. 0 defeitos em 3.000 peças. 99,7% das entregas realizadas no prazo e índices de satisfação do cliente jamais vistos pela Boeing em um fornecedor terceirizado. Todas as peças atendiam às especificações. Todas as entregas foram concluídas antes do prazo. As inspeções passaram sem questionamentos. Quando a diretora de qualidade da Boeing ligou, perguntou por mim. Scott, você salvou este lançamento.
Nunca vimos uma operação tão bem sucedida. Estou enviando uma recomendação formal à sua gerência. Senti um aperto no peito. Obrigado. Isso significa mais do que imagina. Ela completou. Estamos recomendando a Precision Dynamics para outros contratos por causa do seu trabalho. Isso podia representar milhões para a empresa. A carta chegou 2 dias depois. Harvey a abriu antes que eu pudesse ver. Bom trabalho, disse, balançando a página casualmente. Vou incluir isso no nosso relatório trimestral. Estendi a mão para pegar a carta, mas ele a dobrou e a escondeu entre outros documentos. Harvey, posso ter uma cópia disso? Vou encaminhar, respondeu, virando-se para o escritório. Ele acabou enviando, mas quando passei pela sala de reuniões e o vi revisando sua apresentação trimestral, notei algo que me deu um nó no estômago. Meus processos, minhas melhorias e minhas inovações estavam incluídos em parágrafos intitulados como Conquistas da Gestão. Minhas metodologias foram descritas como iniciativas estratégicas. Minha capacidade de resolver problemas foi rotulada como otimização departamental. Meu nome apareceu apenas em uma nota de rodapé como colaborador do projeto. Entrei na sala e disse, você está apresentando meu trabalho como se fosse seu. Ele não levantou os olhos do laptop. Estou apresentando o trabalho do departamento. Não se prenda a detalhes. Não são detalhes. É reconhecimento, respondi. Ele soltou um suspiro profundo, fechando o laptop. Scott, por favor. A conversa sobre a promoção está chegando. Tudo fará sentido então. Quis acreditar nele. Por semanas, colegas me cutucavam com olhares cúmplices. Uma tarde, Tom, do controle de qualidade, me chamou de lado. Você é o próximo, disse baixinho. Todo mundo sabia disso. Harvey não podia ignorar o que eu havia feito. Lisa, do planejamento de produção, confirmou. Nunca vi nada parecido com o que você fez na Phoenix. Se não te promoverem, são uns idiotas. Até os operadores de máquinas, normalmente indiferentes, passaram a me tratar com respeito, acenando quando eu passava e pedindo opiniões sobre melhorias. Tratem-me como alguém que já ocupava o cargo. Na manhã da reunião do departamento, vários engenheiros pararam na minha mesa. Boa sorte hoje, disse um deles. Você merece. Ajustei a pulseira do relógio, sentindo o peso familiar da expectativa. Obrigado. Estou pronto. Eu estava pronto. Tinha planilhas repletas de métricas mostrando meu impacto, documentação detalhada de cada melhoria, depoimentos de clientes e certificações de qualidade. Ao entrar na reunião, achei que sabia o que esperar. Pensei que a excelência finalmente seria suficiente. Harvey estava à frente, confiante como sempre. Todo o departamento de engenharia estava presente. 24 pessoas, amontoadas em uma sala de conferências, projetada para 12. Ele chamou aquilo de anúncio importante, e a energia era palpável. Antes de começar, disse: quero apresentar alguém que assumirá um papel de liderança crucial. Endireitei-me na cadeira, consciente de todos os olhares sobre mim. Era agora ou nunca. 10 meses de semanas de 60 horas, incontáveis finais de semana, resolução de problemas sem fim. Finalmente, tudo estava dando resultado. Rachel Torres será nossa nova supervisora de engenharia. As palavras foram um soco no estômago. Um murmúrio percorreu a sala. Confusão, desconforto, incredulidade. Rachel, que havia entrado na Precision Dynamics 3 meses antes, piscou, precisando de um momento para absorver a informação. Ela se levantou lentamente, ajeitando o blazer com mãos nervosas. Obrigada a todos. Estou animada para trabalhar de perto com os sistemas Phoenix e todas as entregas de manufatura. Tenho estudado métricas de CNC e vejo muito potencial para sinergia e otimização dos processos. Alguém tossiu.
Uma engenheira encarava os próprios sapatos, usando jargões que claramente não dominava, misturando termos de diferentes departamentos. Não sabia a diferença entre programação CNC e controle de qualidade, nem conseguia distinguir entregáveis de produção de especificações de engenharia. Ainda assim, continuava falando, alheia ao constrangimento na sala. Estou ansiosa para alavancar nossas principais competências para impulsionar o crescimento sustentável no setor aeroespacial, continuou, lendo anotações no celular. Quando terminou, Harvey liderou os aplausos com entusiasmo forçado. Ele parecia orgulhoso dela, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso de uma decisão que ninguém mais entendia. Minhas mãos permaneceram imóveis. A sala esvaziou rapidamente após a reunião e as pessoas evitavam contato visual. 2 operadores veteranos se aproximaram discretamente no corredor. Scott, disse um deles, deveria ter sido você. Todo mundo sabe. O outro assentiu, semblante sombrio. Desculpe, isso está errado. Forcei um sorriso artificial. Obrigado por dizerem isso. Suas palavras deveriam confortar, mas só tornaram a traição mais dolorosa. Se todos podiam ver o que Harvey se recusava a admitir, então sua decisão não tinha relação com competência. Era outra coisa. Harvey me interceptou antes que eu saísse do prédio. Scott, disse, colocando brevemente a mão no meu braço, seja um jogador de equipe. Ajude-a a se orientar. Certo, ela ainda está se adaptando, disse ele. Se adaptando a quê? Perguntei. Ele baixou a voz, olhando em volta para se certificar de que ninguém ouvia. Não complique as coisas. Rachel tem forte apoio da sede. Você sabe como essas situações funcionam. Eu o encarei. Ele não hesitou, não pediu desculpas. Agiu como se nada tivesse sido prometido. Nada havia sido roubado, nada perdido. Atrás dele, Rachel me deu um sorriso radiante, alheia a tudo, exceto ao seu novo cargo. A humilhação se instalou silenciosa e profunda, mais intensa do que a raiva poderia ser. Naquela noite, fiquei sentado no carro no estacionamento por 20 minutos antes de dirigir para casa. O volante estava frio sob minhas mãos. O peso familiar da minha caixa de ferramentas e do banco traseiro parecia, de alguma forma, ainda mais pesado. Eu havia construído toda a minha carreira acreditando que um bom trabalho fala por si mesmo, que competência prevalece, que promessas feitas pelos gerentes realmente significam algo. Eu estava enganado. Sarah percebeu que algo estava errado no instante em que entrei pela porta. Como foi? Perguntou ela. Levantando os olhos do laptop, bati as chaves no balcão com mais força do que o necessário. Rachel Torres foi promovida. Ela piscou. Quem é Rachel Torres? Alguém que começou há 3 meses e não distingue tolerância de especificação. Sarah fechou o laptop lentamente. Pausa rápida. E aí? O que você faria se todo o seu esforço fosse ignorado e alguém inexperiente recebesse a recompensa que você merecia? Conta pra gente aqui nos comentários. Quero ver quem realmente entende a pressão de ser confiável e subestimado. Sinto muito, isso é terrível, disse ela. Eu havia documentado tudo, cada melhoria, cada métrica de desempenho, cada depoimento de cliente. Nada disso teve valor. Ela se levantou e me abraçou. Por um instante, permiti-me sentir algum conforto, mas nem mesmo o abraço dela conseguiu dissipar a raiva gelada que tomava meu peito. O que você vai fazer? Perguntou ela. Ainda não sei, respondi. Mas eu sabia, apenas não estava pronto para dizer em voz alta. Na manhã seguinte, encontrei Harvey sozinho em seu escritório após a reunião de turno. Ele mexia em papéis como se afundasse no trabalho para apagar tudo o que havia feito. Harvey, disse, fechando a porta atrás de mim. Precisamos conversar. Ele não levantou os olhos. Se é sobre a Rachel, deixa pra lá. As necessidades da empresa mudaram. Dei um passo mais perto da mesa dele. Você me prometeu essa posição. Ela estava vinculada diretamente ao projeto Phoenix.
Ele finalmente levantou a cabeça com um lampejo de irritação nos olhos. Nunca prometi nada formal. Discutimos possibilidades. Só isso. Não foi isso que você disse. Coloquei a mão no bolso e o celular sobre a mesa dele. Salvei todos os e-mails, inclusive aquele em que você escreveu: conserte Phoenix sem defeitos e a vaga de supervisor é sua. Harvey encarou a tela enquanto eu abria a mensagem. Seu maxilar se contraiu ao ler suas próprias palavras. Não lembro do contexto daquele e-mail, murmurou. Soltei um suspiro lento. É o seu e-mail, Harvey. Sua assinatura, sua promessa. Ele afastou o telefone com 2 dedos, como se a verdade o incomodasse fisicamente. Você está exagerando. Precisa se orgulhar de ser indispensável. As melhores equipes dependem de pessoas como você. Pessoas como eu. Sim, disse ele, com tom condescendente. Confiável, consistente, sem necessidade de supervisão constante. É por isso que essa reação é tão estranha. As palavras me atingiram como um tapa, sem necessidade de supervisão constante, como se eu fosse apenas um equipamento que requer manutenção mínima. Trabalhei noites e fins de semana em um projeto que você disse que definiria meu futuro, e definiu. Ele explodiu, finalmente mostrando emoção genuína. Seu desempenho te coloca em uma posição sólida aqui. Não deveria colocar isso em risco por causa de um mal-entendido. Não é um mal-entendido, murmurei. Ele abriu a boca para argumentar, mas nenhuma defesa saiu. Era apenas a constatação de que finalmente o tinha visto claramente. A máscara havia caído. Por baixo, restava apenas mais um executivo ambicioso, que aprendera a ser mais fácil se apropriar do trabalho dos outros do que criar algo. Pela primeira vez em meses, a última ponte entre nós não parecia valer a pena atravessar. Voltei para casa naquela noite e sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas. Sarah observava da porta enquanto eu criava 2 colunas. Ficar e sair. Em ficar, escrevi salário fixo, ambiente conhecido, 15 anos de experiência. Em sair, escrevi autoestima, oportunidades desconhecidas, chance de recomeçar. A coluna sair era mais curta, mas cada item tinha muito mais peso. Você está realmente pensando em pedir demissão? Perguntou Sarah. Estou pensando no meu valor. Ela se sentou à minha frente. Financeiramente, vamos ficar bem. Seu emprego cobre o básico e temos uma reserva. Olhei para ela surpreso. Você acha que eu deveria ir embora? Acho que você está infeliz há meses e só vai piorar. Não pode trabalhar para alguém que te trata assim. O apoio dela significava tudo para mim. Mas isso também tornava a decisão mais assustadora. Se eu falhasse novamente, não seria apenas a minha carreira em risco. Seria a nossa estabilidade, o nosso futuro, nossa capacidade de nos recuperar do desastre da startup. Escrevi a carta de demissão na manhã seguinte em menos de 2 minutos. 2 linhas claras, definitivas, sem emoção. Quando a imprimi, o papel pareceu mais leve do que deveria, como se o peso que carregava já começasse a se dissipar. A parte mais difícil não foi escrever. A parte mais difícil foi entrar no escritório do Harvey e assistir ao mundo dele desmoronar em tempo real. Ele estava ao telefone quando entrei, gesticulando animadamente sobre prazos de entrega. Levantou um dedo, sinalizando para eu esperar. Eu não esperei. Coloquei a carta diante dele e dei um passo para trás. Ele encerrou a ligação no meio da frase. O que é isso? Minha demissão, disse, mantendo a voz calma. Com efeito imediato. Boa sorte, Harvey. As palavras atingiram-no com mais força do que qualquer discussão. Ele piscou rapidamente, como se precisasse de tempo para processar uma realidade que jamais imaginou. Scott, pare. Você não vai fazer isso. Está chateado. Sente-se. Não, respondi simplesmente. Ele rasgou a carta com mãos trêmulas, os olhos percorrendo a página. Isso é ridículo. Você não pede demissão por causa de uma decisão.
Não foi uma decisão só, eu disse. Foram todas as decisões que levaram a isso. Sua negação veio rápida e desesperada. Você está exagerando. Podemos resolver isso. Posso ajustar as responsabilidades. Talvez criar um cargo de engenheiro sênior com funções de supervisão. Não. Ele se afastou da mesa com tanta força que a cadeira bateu no armário. Você não pode simplesmente ir embora. É essencial para Phoenix. Rachel ainda não está pronta. A Boeing depende de você. O pânico atravessou seu rosto. Depois, uma expressão clara e sem filtros. Scott, seja razoável. Pense no seu futuro. Pense em estabilidade. Nenhuma outra empresa vai contratar alguém que demite sob pressão. Ali estava. Intimidação. A última carta que ele acreditava poder jogar para me fazer recuar. Só que não. Eu não estava sob pressão. Dei um passo em direção à porta. Eu não sou quem está sob pressão, Harvey. Sua voz se elevou, a raiva substituindo o medo. Se você for embora, não espere uma carta de recomendação minha. Está destruindo sua própria carreira. Acho que vou ficar bem, disse. Ele permaneceu parado, segurando o papel com força, respirando fundo, como se finalmente tivesse entendido o que perdera. Virei-me e saí sem esperar nada mais. Pela primeira vez em anos, minha mente estava calma, clara e livre. Atrás de mim, a voz de Harvey não me acompanhava. Seu pânico permanecia naquele escritório e eu o deixei lá. Eu havia partido há apenas 4 dias quando a primeira mensagem chegou. Era de Rachel. Scott, você tem 1 minuto? Estou tentando interpretar uma especificação de tolerância e acho que posso estar lendo errado. Encarei a tela. Ela havia assumido uma função que nunca mereceu e agora se afogava em responsabilidades que não compreendia. Digitei de volta. Não posso ajudar. Você precisa falar com Harvey ou com o engenheiro-chefe. Menos de 1 hora depois, chegou uma segunda mensagem. Desta vez, da Boeing. Scott, notamos diversos atrasos e atualizações contraditórias. Você pode esclarecer o que está acontecendo na Precision? Li a mensagem 2 vezes antes de responder. Não trabalho mais na Precision Dynamics. Você precisa contatar o supervisor atual. Pausa. Então, isso explica muita coisa. Naquela tarde, minha caixa de entrada do LinkedIn começou a se encher de mensagens silenciosas, quase desesperadas. Um operador de máquinas. As coisas estão indo de mal a pior. Ninguém sabe mais quem responde por quê. Um planejador. Harvey continua sendo grosso com todos. Ele diz que está tudo sob controle, mas não está. Um engenheiro de qualidade. Rachel me perguntou o que era um relatório de desvio. Pensei que fosse brincadeira. Não respondi a nenhum deles. Não me deixaria arrastar de volta a um lugar que já me consumiu tanto. Na manhã seguinte, chegou outra mensagem. Desta vez, da vice-presidente que certa vez elogiou a liderança de Harvey. Scott, preciso confirmar algo. Você foi o engenheiro principal do projeto Phoenix? Digitei a resposta cuidadosamente. Sim, gerenciei todos os processos e a comunicação com o cliente durante toda a sua duração. Obrigado. Isso está de acordo com o que estamos descobrindo. Descobrindo. A palavra martelou na minha mente por horas. 1 semana depois, alguém da Precision ligou, mas desligou antes que a caixa postal atendesse. Mais uma fissura na fachada de Harvey. Ele ainda tentava sustentar a mentira, mas o peso de tudo que havia construído com base no meu trabalho começava a desmoronar, pouco a pouco. A ligação que mudou tudo aconteceu numa quarta-feira de manhã, 3 semanas depois de eu ter saído da Precision Dynamics. Não reconheci o número, mas atendi. É o Scott Henderson? Perguntou uma voz calma. Sim, sou eu. Meu nome é Gordon Walsh, diretor da Tech Forge Industries. Recebemos sua indicação da Boeing, que elogiou muito sua liderança no projeto Phoenix. Afundei na cadeira da cozinha enquanto Sarah me observava curiosa. Agradeço, não estou mais tão focado na Precision.
É exatamente por isso que estou ligando, disse ele. Temos uma vaga para gerente de engenharia. Autoridade real, autonomia completa e remuneração justa. Gostaria de conversar com você se estiver disponível. Soltei um suspiro que nem percebia que estava prendendo. Você quer uma entrevista? Perguntei. Não, respondeu Gordon com uma risada leve. Eu quero você. A Boeing afirmou que você realizou um trabalho no valor de 500 mil sem um único desvio. Eles também mencionaram problemas recentes de gestão na sua antiga empresa. Pessoas como você são raras. A franqueza me deixou sem reação. Ele continuou. Se você estiver interessado, gostaríamos de recebê-lo esta semana. Acredito que você perceberá que a Tech Ford é diferente de onde você veio. Depois de marcarmos um horário, fiquei olhando para Sarah do outro lado da mesa. Ela sorria. O quê? Perguntei. Você parece surpreso que alguém reconheça seu valor. Ela tinha razão. Eu me acostumei tanto com a manipulação de Harvey que reconhecimento genuíno parecia estranho. Durante a entrevista na Tech Ford, Gordon fez uma pergunta que me atingiu em cheio. O que você precisa para prosperar? Ninguém na Precision jamais havia me perguntado algo assim. Pensei por um instante e dei a resposta sincera. Respeito pela minha experiência, expectativas claras e liderança que cumpre suas promessas. Ele assentiu. É exatamente isso que praticamos aqui. No final da tarde, me ofereceram o cargo. O salário era 25% maior do que eu recebia na Precision, com autonomia total sobre uma equipe de 12 engenheiros e contato direto com os clientes. Aceito, disse, surpreso com a firmeza da minha própria voz. Minha primeira semana na Tech Forge transcorreu sem um único chamado de emergência, sem mensagens de texto tarde da noite, sem crises repentinas, sem medo se insinuando nas noites de domingo. Eu me sentia eu mesmo novamente, não apenas um paliativo para os erros dos outros. Mas a paz nunca dura muito quando o passado ainda guarda pontas soltas. 4 meses após assumir meu cargo na Tech Ford, recebi um e-mail de um endereço desconhecido na Precision Dynamics. O assunto era consulta de auditoria interna. Quase apaguei, mas algo me disse para abrir. Sr. Henderson, começava a mensagem, estamos analisando inconsistências em relatórios trimestrais relacionados ao projeto Phoenix. Seu nome aparece repetidamente. Solicitamos uma breve ligação. Respondi com um horário, esperando uma conversa tensa. Ao atender, o auditor, um homem chamado Vincent Cruz, parecia aliviado. Obrigado por falar comigo, disse ele. Encontramos dados inconsistentes nos documentos enviados pelo Sr. Coleman. Precisamos confirmar quem gerenciava cada fluxo de trabalho específico. Eu gerenciava todos eles, respondi. Cada melhoria de processo, cada correção de fornecedor, cada problema de qualidade. Vincent fez uma pausa. Isso ajuda a esclarecer muita coisa. O que exatamente está acontecendo? Perguntei. Ele expirou lentamente. Harvey apresentou métricas infladas, alterou cronogramas para proteger seus números e listou diversas inovações como se fossem suas. Mas a documentação comprobatória apontava para mim. A Boeing também forneceu sua própria avaliação, contradizendo as alegações de Harvey. Mantive a voz calma. Posso fornecer todos os registros, se necessário. Por favor, faça isso, disse ele. Sua transparência será essencial para a revisão. Passei a noite organizando arquivos, e-mails, planilhas, relatórios de qualidade. Nada reescrito, nada embelezado, apenas a verdade. 2 dias depois, Vincent ligou novamente. O conselho já foi informado, disse ele. E tem mais uma coisa. Rachel admitiu que foi colocada no cargo de supervisora por pressão da sede, sem qualificações adequadas. Isso abriu mais uma etapa na investigação. Recostei-me na cadeira. Não tive nada a ver com isso.
Nós sabemos, respondeu ele. Harvey enfrentará audiências formais. Encerrei a ligação sem sentir nem vingança nem raiva. Apenas satisfação. Harvey construiu sua carreira com base em empréstimos e agora suas dívidas venciam. A última atualização da Precision chegou numa segunda-feira de manhã, escondida entre e-mails rotineiros sobre cronogramas e orçamentos de fornecedores. Abri sem emoção, como quem lê uma carta de uma vida que não lhe pertence mais. A mensagem era breve. Harvey Coleman foi demitido após a confirmação de denúncias de fraude. Ele está proibido de ocupar cargos de liderança em engenharia por 5 anos. Gordon, meu diretor na Techford, percebeu que eu havia parado de digitar. Tudo bem? Sim, respondi, apenas para encerrar o assunto. Na Techford, assumi a liderança de um programa de engenharia multimilionário. Minha equipe me respeitou, reconheceu meu trabalho e me tratou como alguém no comando, não nas sombras. Saí da Precision porque uma promessa quebrada tentou me destruir. Ir embora foi a primeira promessa que cumpri comigo mesmo. Às vezes, a melhor vingança não é revidar. É construir algo melhor e deixar que a incompetência se exponha. A história de Scott nos mostra que a verdadeira liderança não se mede pelo título ou cargo ocupado, mas pelo impacto real do trabalho, pela ética e pela capacidade de assumir responsabilidade. Scott é o exemplo de alguém que não se contenta em ser subestimado ou manipulado, que reconhece seu valor e toma decisões estratégicas mesmo sob pressão emocional. Cada passo que ele dá reflete coragem, planejamento e paciência. Ele não reage impulsivamente, observa, documenta e espera o momento certo para agir. O conflito com Harvey não é apenas uma disputa corporativa. É uma reflexão sobre como a integridade e competência silenciosa podem superar arrogância e manipulação. A história nos lembra que a liberdade profissional e a justiça podem ser conquistadas com paciência, disciplina e visão. E que o reconhecimento genuíno só vem quando se mantém firme em princípios, mesmo diante de ameaças e injustiças. O maior aprendizado da história é que jamais se deve permitir que promessas quebradas ou injustiças determinem nosso valor ou nosso caminho. Scott demonstra que a competência sozinha não garante reconhecimento imediato, mas quando aliada à estratégia e à paciência, se transforma em poder. É essencial registrar, documentar e saber quando agir, evitando respostas impulsivas. Além disso, a história ensina que liderança e autonomia não dependem de títulos, mas do respeito conquistado através de resultados consistentes e da ética. A vingança não precisa ser direta. Construir algo maior e melhor expõe a incompetência alheia de forma natural. Tomar decisões estratégicas, mesmo em momentos de tensão, garante que o futuro seja moldado pelas próprias mãos e não pela manipulação de outros. É a combinação de coragem, reflexão e ação calculada que cria uma carreira sólida e duradoura. Agora me diz, você acha que líderes que ignoram competência real merecem alguma chance de se redimir ou devem enfrentar todas as consequências imediatamente? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se envolveu nessa história e sente a tensão da decisão de Scott, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras, estratégicas e emocionantes como esta.